Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal. Essa aula é a aula 19, né? Essa aula a gente vai inserir os logs, né, de auditoria e logs de erro na nossa aplicação do e-commerce. Já vamos direto já para as ferramentas, né? A gente vai continuar utilizando nesse projeto, que é o Visual Studio 2019, versão Community. O SQL Server, né, o SQL Managed Studio 18, somente para consulta, né? A gente está utilizando também a versão do ASP.NET Core 3.1.8, que até o momento é a última que saiu. E nós estamos utilizando o Azure, né, para publicar a nossa aplicação e nosso banco de dados da Microsoft, certo? Os objetivos, né, de hoje dessa videoaula é a gente incluir logs de erros e logs de auditoria também na nossa aplicação. E também vou demonstrar algumas técnicas de logs que eu utilizo no dia a dia, que vai ser mais ou menos que um bônus na nossa aplicação, certo? Eu vou aqui ir para o fonte já, né? Lembrando, pessoal, que esse aqui é o mesmo fonte da última aula, né? Caso você não assistiu a aula 18, você pode pegar, né, no link. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, então vai ter aí a aula 18, você pode baixar o último projeto que a gente fez para dar continuidade a esse projeto, certo? Pessoal, lembrando que o importante dessas videoaulas é a gente praticar, né? A gente praticar tudo que a gente está sendo feito aqui, a maioria das videoaulas, na verdade, a gente está criando algumas classes, né? No caso que começa da domínio, vai até infra, vai para application e a gente começa a utilizar ela no site. Então eu faço de tudo para que toda aula consiga fazer pelo menos um pedacinho, né? Que a gente crie, exercite essa criação. Por que eu faço isso? Porque geralmente depois que a arquitetura está pronta, o que a gente vai implementar é mais ou menos essa subida, né, dessas classes. A gente faz a entidade, aí depois da entidade para o domínio, para a infra e depois para application. E nessa aula também não vai ser diferente. A gente vai implementar agora, no caso, a parte de log, né, que no caso seria o objeto de log, né? A gente vai implementar ele e a gente vai começar também pela entidade, certo? Na entidade aqui, a gente vai criar aqui, vamos adicionar uma nova classe. Essa nova classe vai se chamar log sistema, certo? Que vai ser nosso objeto que vai guardar os logs que ocorrerem no nosso sistema. Vou vir aqui, log sistema, vou criar a tabela, ela vai herdar a minha da bases, né? Deixa eu aumentar aqui o fonte, vou deixar aqui de lado, pessoal, somente para ficar melhor a visualização. Pronto. Aqui eu vou colocar aqui em cima table, abre e fecha parênteses. Aqui eu vou chamar ela de tblog sistema, né, a nossa tabela, e vou criar algumas informações, né, algumas colunas para essa nossa tabela. Eu vou colocar aqui todas as colunas que eu vou utilizar nessa tabela, né, que a gente vai utilizar para logar as informações do sistema, e as colunas são, vou dar um contraponto aqui para ele já pegar, esses users aqui. As primeiras definições que a gente vai utilizar, as primeiras colunas, serão a coluna de JSON informativo, o que vai acontecer? Por exemplo, um log de informação, né? Um log de auditoria. O que seria o log de auditoria? Quer saber por onde o usuário andou no sistema, o que ele fez, quais informações ele alterou no sistema. Isso seria um log de auditoria do sistema, certo? E também vai ter o tipo de log de erro, e a gente vai salvar tudo, né, em formato JSON, né, e a gente vai ter uma tela para visualizar, né, porque log não pode ser alterado, então a gente vai ter uma tela para visualizar esses logs de informação que foi gerado por cada usuário, por erro, ou então por log de auditoria, certo? Aqui a gente criou uma coluna tipo de erro, eu vou criar esse enum, vou explicar direitinho, então eu vou passar aqui ela, nome do controller e action, aonde foi gerado aquele erro no caso, né?
erro ou então um log de auditoria. Eu vou vir aqui, pessoal, na pasta, tem uma pasta aqui que a gente criou de enum e vou criar um novo enum aqui. Esse enum vai se chamar exatamente enum tipo de log, né? Esse enum tipo de log, ele vai ter dois tipos de log. Deixa eu colocar aqui. Ele vai ter dois tipos de log, que vai ser o erro e vai... Opa, erro. E vai ter o outro também, que vai ser o... Ah, tá aqui, tá errado. Public enum. Pronto. Vai ter o erro e vai ter o outro que é informativo. Ele vai ser 1, certo? E aí agora eu vou utilizar esse carinha aqui, um objeto que a gente está criando aqui como log. Eu vou dar um Ctrl ponto aqui para ele herdar, né? Começar a utilizar esse enum que a gente criou. Então esse tipo de log ele vai definir o que para a gente no sistema, quais são os logs de erro e quais são os logs de informativo, né? Os logs de auditoria do sistema, certo? Então beleza, feito isso agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar esse cara aqui agora lá no na nossa infra, né? Vou vir aqui na nossa infra, vou vir em configurações db7, context base, né? E aí eu vou criar ele aqui embaixo como public db7, opa, 7. Vou colocar ele aqui. Pronto. Feito isso, agora a gente vai começar a criar também a parte do nosso nosso domínio, nossa infra, nossa application, exercitar o que a gente sempre faz em todas as aulas, né? Criar, no caso, as camadas, né? As classes nas camadas pertencentes a ela. E geralmente eu sempre crio num certo padrão. Por exemplo, aqui está escrito log, né? Eu acredito que eu nunca expliquei isso, mas assim, aqui está escrito log de auditoria. Qual o padrão que eu utilizo para criar, por exemplo, a interface aqui no domínio? Tem a interface de compra, tal. Então eu vou criar uma nova interface aqui. Eu começo sempre com a pasta, né? Lembrando que não é preciso você criar a pasta. Eu crio para mais organização minha mesmo, mas não é obrigatório você criar essa pasta com o nome de cada interface. Você pode criar uma pasta chamada interface e colocar as interfaces lá dentro. Então, interface e o nome do meu objeto, certo? E aí aqui dentro a gente vai criar a nossa classe, né? Só que a nossa classe ela vai ser uma interface. Ela vai começar com o i, né? Somente o i. Eu vou colocar aqui interface. Eu coloco aqui i, o nome e log sistema. Pronto. Feito isso aqui, a gente vai começar já a implementar ela. A implementação dela é bem básica porque nós não iremos ter nenhum método por enquanto customizado. Por enquanto. E generic, e aqui a gente vai passar o nosso log sistema. Lembrando, pessoal, que a ideia aqui não é implementar todas as telas, né, no caso esse log, é mais ou menos passar uma ideia para que vocês consigam implementar no sistema de vocês ou até aqui mesmo vocês criem algumas coisas mais diferentes no projeto, certo? Beleza, feito isso agora, a gente vai criar o nosso repositório, né, que é do nosso log sistema. Então vamos descer lá aqui na infra, né, no projeto infra. Vamos vir aqui dentro do repositório, que dentro do repositório a gente pode criar aqui adicionar uma classe, e essa classe vai se chamar repositório, né, repositório, e aí deixa eu ver, repositório log sistema. E aí vamos adicionar esse repositório. Agora também a gente vai fazer a mesma coisa, vamos implementar, vamos herdar, né, os generics dele, que seria repositório generic. Opa, cadê? Repositório generic. Escrever. Vamos ver se ele aparece. O R maiúsculo aqui, por isso deve ser. Repositório
Dá um Ctrl ponto, pode ser que ele não esteja... Ah, tá aqui, ó. Vamos utilizar ele, né? Opa. Certo? Generics. E aí aqui eu vou usar o meu objeto, né? Ctrl ponto para ele adicionar também o use da entities, vírgula, a interface que está no nosso domínio que a gente criou, dá um Ctrl ponto, pronto. Por enquanto ele vai usar todos os nossos métodos de CRUD, né, que já tem no nosso generic. Feito isso agora, a gente vai agora para nossa application, né? Vou até fechar aqui para não confundir ninguém. Então vamos para nossa application. Lembrando que na nossa interface, deixa eu fechar aqui, na nossa application, a gente vai criar da mesma forma. Eu vou criar aqui interface usando o mesmo padrão, né? Vamos vir aqui, selecionar aqui interface. Aí eu vou deixar interface log sistema app, né? E no mesmo padrão dos outros que nós já criamos, certo? Aqui a gente vai deixar ela como public. Aqui nós iremos herdar a interface genérica app, que fica aqui, ó, essa aqui, certo? Vamos herdar ela aqui e passar o nosso objeto para ela. E o nosso objeto é o log sistema, né? Então, tema. Outro ponto. Já está a referência aqui, pronto. Beleza. E agora a gente vai para o nosso app aqui, né? Ó, e vamos criar ela da mesma forma. Vou copiar aqui o nome do objeto para manter a mesma forma dele. É app e o nome do objeto, certo? Não sei se eu já expliquei isso nos outros vídeos, né? Mas é bom manter sempre um padrão, né? É que as pessoas já olha, já vai saber do que se trata, né? Da onde que tá vindo, né? Essas coisas. Vamos vir aqui, colocar como public. Opa, public, certo? E agora a gente vai herdar a interface que a gente criou aqui, ó, né? Interface que está gerando todos os métodos genéricos lá. Então, vou vir aqui, vou herdar essa interface. Já logo de cara aqui, ele vai pedir para mim implementar os métodos. Dar um Ctrl ponto aqui, ele vai pedir para mim implementar os métodos da interface, ó, certo? Que seria esses métodos aqui. Então, vou deixar ele aqui. Agora aqui eu vou criar aqui o nosso construtor da classe. Eu vou usar aqui, né? Vou criar uma propriedade aqui da nossa interface que nós criamos lá no domínio, né? Então, private, read online, somente leitura. Dá um Ctrl ponto para ele adicionar aqui a referência do nosso domínio. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou colocar esse cara e esse cara. Só que esse cara aqui agora vai vir aqui embaixo. Opa, vai vir aqui embaixo. Ele vai receber o parâmetro que a gente está passando aqui. Pronto. Feito isso agora, a gente vai colocar um async em todos os métodos aqui. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Colocar aqui no de... Opa. Colocar aqui no de baixo. Aqui também. Aqui também. E nesse também. Pronto. Pronto. Feito isso agora, a gente vai implementar o método, né? Que é o mais fácil de tudo, né? Agora esses métodos. Adicionar await.add, né? Esses aqui são os métodos genéricos. Objeto e objeto. Tá. Aí o delete também vai ser bem simples aqui, né? .remove, delete, né? Na verdade. Get by ID. Aqui a gente vai dar um return aqui nele. Return. E aqui a gente vai tirar esse cara aqui. Ponto get by ID. E a gente vai passar o ID para ele. Certo? Ponto e vírgula. O list também é bem parecido com get by ID. Então vamos utilizar aqui o do get by ID. Ponto list. E vou copiar aqui o delete para a gente fazer o update. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo essa lista aqui para tomar cuidado se vocês forem utilizar
num site, no caso, num projeto seus pessoal, para não trazer uma lista toda do banco, né? Então aí é bom a gente utilizar aquele esquema do spray, do expression para a gente update fazer sempre os to list, né? As listas com where, para não vir tudo do banco. Pronto, feito a interface aqui, a gente agora vai ligar isso, né? Vou copiar só o nome do objeto para ficar mais fácil, porque a gente vai agora no startup do projeto. Eu vou fechar aqui para não confundir ninguém, tudo que está aberto. Vamos no startup do projeto que fica lá na web, certo? Aqui nesse projeto web. No startup agora a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui e vai implementar ele aqui também, certo? Então vai ser, que é do repositório com a nossa interface. Então, opa, só copiar aqui, colocar o i na frente. Ó, por isso que é bom manter o padrão, ó, né? Aí repositório, também do mesmo jeito. Dá um contraponto aqui também, ele adicionou. Pronto. E também na aplicação também, né? Que nós fizemos também. Então vou copiar do mesmo jeito. É bom quando a gente mantém um padrão, porque é mais fácil para a gente até implementar isso, ó. A interface aqui, app compra, em vez de ser app compra, vai ser app log sistema. Pronto. Feito isso, já implementamos aqui a injeção de dependência aqui dentro do nosso startup, certo? Agora o que a gente vai fazer, a gente vai continuar agora no projeto web, né? A gente vai vir aqui na parte do controller, né? E vamos criar uma controller que vai ser uma controller base, né? Que a gente vai utilizar todos os nossos métodos, por exemplo, de log mesmo, e alguns métodos padrão que todas as telas vão utilizar, certo? Lembrando que eu não vou colocar o log aqui em todas as telas. Eu vou deixar isso como lição de casa para todos, né? Implementarem nos outros métodos também isso, certo? Então vamos lá, eu vou abrir aqui, né? Vou clicar com o botão direito aqui, vou adicionar uma nova controller aqui, controlador. Eu vou adicionar um controlador vazio, certo? Esse controlador vai se chamar aqui. Vou renomear aqui para Base Controller e OK. Primeiramente, eu vou tirar esse método aqui, ó, que a gente já não vai utilizar esse método, certo? E vou colocar alguns métodos aqui, por exemplo, algumas propriedades que a gente vai utilizar aqui dentro, que vai ser o seguinte. Vai ser o Ilogger, certo? Nessa videoaula, pessoal, eu não vou implementar o Ilogger, que também a gente consegue fazer log de sistemas também nele. Ele é bastante robusto, eu já utilizo em outras aplicações com clientes mesmo, eu já utilizo o Ilogger. Mas nessa aplicação, por enquanto, eu não vou utilizar o Ilogger. Eu vou fazer um customizado e aí depois, mais para frente, eu vou mostrando como implementar o Ilogger mesmo. Tanto é que eu vou mostrar, pessoal, nessa videoaula aqui, como a gente implementar uma outra forma de log, que a gente consegue pegar quase todos os eventos, né, que estão vindo da controller para a gente. Eu vou só mostrar. E aqui, né, para a gente pegar o usuário que está logado, e aqui a nossa interface que a gente criou lá no app, a nossa interface nova, para a gente conseguir utilizar aqui, salvar usuários não, desculpa, salvar o logs e listagem, né, de log. Então, eu vou vir aqui, agora aqui, copiar aqui para fazer a nossa nosso construtor. O nosso construtor basicamente vai ter o Ilogger, né? Nós vamos passar para o construtor, colocar aqui Ilogger. Também vamos passar esse manage aqui também. Só que eu vou tirar aqui, copiar ele aqui, vírgula. Eu vou tirar esse underline aqui. Deixa eu ver mais qual que eu vou criar aqui. E também vou criar esse carinha aqui, certo? Beleza, pronto. E vou também tirar esse underline aqui dele, certo? Agora aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar eles aqui dentro, né? Deixa eu ver. .logger recebe log, né? Opa.
Aí este user manage vai receber user manage, e depois o x.interface do sistema vai receber o interface log app. Isso. Vou colocar um igual aqui, pronto. Pronto, feito isso aqui, já básico, opa, maiúsculo, já basicamente já está pronto o que a gente precisava fazer aqui no construtor, certo? Agora a gente vai utilizar, na verdade assim, eu vou tirar esse método. O que acontece? Algumas telas, o que a gente começou a fazer, né? A gente começou a utilizar, por exemplo, aqui em produtos, né? Ó. Em produtos aqui a gente começou a utilizar para buscar o usuário. Em todos os controllers a gente fez um método para a gente buscar o usuário. Por exemplo, quer ver? Ó, deixa eu ver se aqui tem um método que busca aqui, ó, retorna o usuário logado, certo? É esse método aqui. Por exemplo, esse método aqui a gente usa em todo lugar ele, né? E em todas as controles a gente criou ele. E, por exemplo, se em algum momento a gente precisar mudar esse método, a gente vai ter que sair caçando todo o sistema, todo a controle que tem esse método para a gente mudar. Então, para facilitar essa manutenção e ter ele em um lugar só, né? Para facilitar caso tenha uma manutenção, a gente cria uma base e vamos criar esse método a partir de agora aqui, ó. E aí, eu vou deixar ele como público. E todo mundo que herdar essa controller aqui, base, certo? Já vai ter esse método aqui para utilizar. Por exemplo, a gente vai implementar isso aqui em produtos, né? Então ele já vai ter esse método aqui para utilizar lá, certo? Agora a gente vai criar um outro método, public async. Esse método vai se chamar log sistema. Não, log e-commerce, certo? Esse log e-commerce, a primeira coisa que a gente vai passar para ele vai ser aquele enum, para a gente saber o tipo de log que vai ser logado, né, no caso nele. Enum aquele enum que a gente criou, né? Vamos dar um contraponto aqui para adicionar a referência dele, certo? Então, vou colocar aqui tipo log. E agora também a gente vai criar aqui um object, certo? Aqui que eu estou fazendo isso, para ele receber qualquer um objeto aqui, a gente conseguir transformar ele em JSON, certo? Então, deixa eu tirar aqui, pronto. Certo. Agora o que a gente vai fazer? Existe algumas formas de a gente pegar qual é a controller que chamou e qual é a action que chamou. Por exemplo, a action vai ser qual é a página que chamou, certo? Qual a página que você está chamando. Então, para você pegar o nome da página que o usuário na hora ele chamou ali esse método, então a gente vai utilizar o controller route value action. Então ele vai pegar o nome da action que o usuário está ali no momento, né? Acessando no momento, executando alguma função ali, né? E para a gente pegar a controller é bem parecido, né? Na verdade é igual, só muda só aqui que a gente vai colocar controller e o nome, certo? E agora para a gente adicionar lá no nosso controller, no caso no nossa tabela, né? A gente fazer uma inserção, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai vir aqui, vamos utilizar essa interface aqui, ó, colocar o weight aqui, né? Ponto add, a gente vai adicionar, vou deixar aqui, ponto e vírgula, down new, log sistema, não saiu outra chave, pronto, log sistema. Agora feito isso aqui, a gente vai preencher esse log, né? Então, tipo log vai ser tipo log. Opa, saiu com acento aqui, né? Tipo log vai ser tipo log. Recebe tipo log. Agora, deixa eu ver, JSON informação. O
que seria o JSON informação? Seria o objeto, certo? E o que a gente vai fazer com JSON informação? A gente vai serializar esse objeto. Tudo que a gente passar aqui, no caso objeto A, é uma auditoria, né? Um log de auditoria, um log de informativo. O que seria esse log de informativo? Aqui no caso a gente tem dois tipos, certo? Aqui o erro e o informativo. O informativo seria, digamos assim, tudo que o usuário fez no sistema. Se ele alterou, então a gente vai passar aqui, sei lá, o objeto novo e um objeto que ele alterou. Por exemplo, seria algo assim que a gente vai passar aqui. Então agora, aqui no informação, o que eu vou fazer? JSON convert e vou colocar ponto serializar objeto. É claro, pessoal, que assim, esse é o exemplo que eu estou fazendo básico aqui. Vocês podem fazer um exemplo bem mais complexo, né? Tô dando uma ideia aqui de como você pode fazer, implementar um log no seu sistema. Você pode utilizar o e-logger, você pode utilizar esse log customizado, aí depende de você. Qual é o certo? É a equipe que vai definir isso, entendeu? Beleza. Desde que seja bem feito, né? Está certo. O user, o usuário, né? User. Tá. Já viu que eu esqueci, na verdade, né? O que acontece, pessoal? Lá na tabela de... nessa tabela aqui que a gente está criando aqui, ó, né? Que a gente criou, log sistema, faltou uma informação nela. Esse log, ele tem que falar quem é o usuário que logou essa informação, certo? Quem é o usuário daquela informação. Então, a gente tem que ter um join com a tabela de usuários. Como é que a gente vai fazer esse join? A gente vai fazer exatamente conforme a gente fez as outras tabelas. Por exemplo, eu vou vir aqui na tabela de enum, certo? Desculpa, na enum não, de entidades, né? A tabela de entidades, se a gente vir aqui em compra, se eu não me engano, tem o relacionamento do usuário aqui, certo? Então, a compra ela tem um usuário, vai ser a mesma coisa do log sistema. O log sistema ele tem um usuário que vai logar essa informação, certo? Ele vai ter esse ID aqui. Então, agora a gente vai voltar lá para controller, né? Base controller, e vamos colocar aqui o ID do usuário. É o user ID, certo? E aí a gente vai chamar esse método retorna usuário logado, né? Já aqui, await retorna o usuário logado, certo? O próximo método que a gente vai utilizar, o próximo método não, o que a gente vai passar aqui agora vai ser a nossa action, o nome da nossa action, a gente vai pegar aqui, certo? E a nossa controller, certo? Vamos também fazer a mesma coisa que a nossa controller, cadê? Nome da controller, pronto. Vou pegar aqui, nome da controller e pronto. Beleza. Feito isso aqui, ele já vai adicionar toda vez que a gente chamar esse método um log. E aí, o tipo que ele for adicionar aqui, a gente que vai definir, né? Se vai ser um log de auditoria, ou um log de informativo ou um log de erro, certo? Feito isso aqui, a gente vai pegar essa base aqui, certo? E vamos ir agora para nossa controller aqui de produtos. Vamos implementar esse método, por exemplo, o logs, né, por enquanto somente nessa controller. Aí, caso você queira implementar nas outras controllers, fique à vontade. Aqui a gente vai fazer o seguinte, logo de cara a gente vai vir aqui e vai substituir essa controller pela base controller, certo? Na interface aqui, ó, esse user manager a gente não vai precisar mais, certo? Vamos deixar somente essas três aqui. Aqui na produtos, deixa eu ver como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte, aqui vai continuar passando essas interfaces, todas aqui ainda. Beleza, não vou mudar nada aqui. O que a gente vai mudar é o seguinte, eu vim aqui, ó, vou dar um enter aqui, certo? Dois pontos base, né? Que são os parâmetros lá que a nossa base, que seria a base controller, ela precisa. O que ela precisa? Ela precisa do logger, certo? Seria o logger. E ela precisa mais do que? Ela precisa do nosso user manager, ó, user manager. E deixa eu ver do que ela precisa mais, da nossa interface, né? Então, nossa interface. Interface. Interface app. Então, tem que ser essa aqui. Sistema app. Não, essa não.
É o que eu tô esquecendo é de colocar essas coisas aqui em cima, né? Ó, que só tem um manage. Então vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, e vou colocar essa da logger que tava faltando, certo? Então contraponto aqui. Aqui a gente tem que mostrar a nossa controller, tá? E depois vai faltar somente essa aqui, né? Aqui interface, a nova que é a interface. Deixa eu ver qual a interface que tá faltando aqui. Qual que é aquele pad aqui? De log sistema, essa. Então a gente vai colocar essa aqui também aqui em cima. Pronto, deixar aqui assim, desse jeito. Ixi, começou a executar aqui o projeto, deixa eu dar um stop aqui. Ele vai dar erro aqui, não era para executar, ele está executando aqui. Eu apertei sem querer aqui o F5. Enquanto isso, a gente vai terminando de implementar. Pronto, aqui ele já mostrou, certo? Ó, já deu certinho aqui. O que a gente vai fazer é tirar esse cara aqui que está dando erro, né? Ó, o Manager aqui, e deixar os demais, certo? Pronto, feito isso aqui, vamos deixar dessa forma mesmo. E agora a gente já consegue implementar as partes que a gente que estava dando, por exemplo, erro, né? No caso, né? Erro não, desculpa, que a gente fez, né? Os logs de erro. Por exemplo, return ID. Aqui, ó, a gente já pode até tirar esse método. Ele vai começar a utilizar o método que vem lá da nossa controle base que nós criamos, ó. Então, o retorno usuário está vindo da base agora, certo? A gente não precisa mais dele aqui. Os métodos que eu vou utilizar o salvar log vai ser, o primeiro vai ser o método de criação, certo? O método não o get, né? Sim o post. A gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, e vou falar o seguinte, depois que ele salvar esse produto, eu vou gerar um log para ele, certo? Então eu vou vir aqui, colocar await, a gente vai colocar log e-commerce, o tipo do log vai ser, o tipo do log vai ser enum, deixa eu tirar tudo aqui, ficar um pouco melhor visual, outro ponto, o tipo desse log vai ser ponto informativo, né? E aqui a gente vai passar o objeto. Que objeto a gente vai passar? O produto que a gente acabou de salvar, certo? Beleza. Feito isso aqui, agora a gente vai pegar esse mesmo carinha aqui, certo? E agora a gente vai colocar ele aqui embaixo, né? No try catch. Por quê? Try catch deu algum erro, a gente vai logar esse erro para ele. Só que em vez de a gente passar essa produto, a gente vai fazer o seguinte: colocar aqui exception, erro, e aí a gente vai passar tudo que deu de erro para cá, ó. Como ele recebe qualquer objeto, então a gente já passa assim para ele, certo? Então vamos lá, log informativo, né? No create, vamos ver em qual método mais eu vou colocar na edição post, mas aí você pode colocar no qual você preferir, né? No caso, eu vou vir aqui, edição, vou colocar aqui, certo? E aí no erro também, deixa eu só copiar aqui, erro, opa, copiar esse carinha aqui. Aqui vai ser esse exception, erro, então pronto. É a mesma coisa agora, deixa eu ver para os demais, delete post, também do mesmo jeito. Aqui eu vou colocar o produto que ele vai deletar, certo? Log informativo e embaixo aqui do mesmo jeito, colocar um exception aqui, né? Exception. E do mesmo jeito que nós fizemos no demais, certo? Pronto, deixa eu ver. Acho que esse aqui pelo menos é o básico, né? Que a gente tem que logar, né? Aqui no incluir imagem também a gente pode colocar aqui, caso a imagem não conseguiu salvar, né? A gente pode colocar aqui também. Lembrando que o enum aqui, ó, eu deixei errado. Se for log de erro, ponto erro, né? E se for log de evento. Deixa eu ver se nos outros eu deixei assim. Ó, aqui, ponto erro. Delete. Aqui também.
ponto erro. Deixa eu ver no de create também. Todos eu criei desse jeito, ponto erro. Pra gente saber, né, dividir qual é qual aqui, certo? Beleza, feito isso aqui, acredito que isso aqui já dá para entender, né, o que que a gente tentou fazer aqui. Remover do carrinho também, né, tinha esquecido aqui. Copiar aqui um de erro, aqui, né. Remover do carrinho. Exception. E aqui também. Caso dê algum erro, ele vai logar pra gente. Certo? É isso. Por enquanto é isso. Não vou fazer nada demais, não. Aí, caso, pessoal, vocês queiram implementar de uma forma melhor, diferente, isso aqui é mais uma ideia, né, de como deve funcionar. Aí vocês podem fazer essa implementação, certo? Então, aqui eu criei os logs de erro e auditorias, né? E agora eu vou criar uma controller para a gente visualizar esses erros, né? Claro, essa controller não vai ter também, digamos, os logs as telas de edição e inclusão, é somente tela de visualização desses logs, certo? Então vai ser a tela de listagem e a tela de detalhes. Então aqui eu vou vir aqui na controller, vou clicar com o botão direito e vou adicionar uma nova controller aqui, certo? Um controlador. Eu vou pegar essa controlador, vou colocar aqui, ó, nesse controlador MVC com exibições usando o Entity Framework. Vou adicionar, né? Ele vai pedir aqui o modelo, eu vou falar que o meu modelo vai ser o log, né? Cadê o log? Cadê? Tá aqui, log de sistema. E aí ele vai perguntar aqui qual a classe, um contexto base. E aí eu vou clicar em adicionar. Vamos aguardar um pouquinho. Caso, pessoal, nesse momento aqui do Scaffold, ele der algum erro, só você tentar fazer ele novamente. Comigo já aconteceu isso, de ele dar algum erro por algum motivo. E aí eu tentar gerar de novo, ele gerar normalmente, tá? Então se ele der algum erro aqui, só vocês fazerem esse processo novamente. Vou aguardar aqui a geração, tá? Dependendo da máquina, pessoal, não demora muito, né? Esse Scaffold. Agora, se você já tem uma máquina um pouco mais fraca, o ideal, né, uma máquina para ser um pouco mais rápida para geração, é uma máquina de 16 GB e um i7, né? Mas se você não tem essa máquina, se você tem pelo menos até um i3, com 8 GB, ele vai demorar mais ou menos basicamente igual o meu. O pessoal também, lembrando aí que o pessoal também pediu as configurações do que eu utilizo para gravar, algumas coisas assim, já estou planejando para fazer vídeos referente a isso, mostrando um pouquinho o setup, né? Pronto, aqui ele gerou já todos os métodos que a gente precisa aqui, porém, a gente não vai utilizar esses métodos aqui. Por exemplo, a gente vai utilizar index, né? E vamos utilizar também o details, só isso, certo? Os demais nós não iremos utilizar. Eu vou até vir aqui deletando tudo, ó, porque nós não vamos utilizar os demais. Por que que a gente não vai utilizar os demais? Porque, pessoal, log é somente visualização, né? Somente visualização e, por exemplo, o usuário master dos master pode visualizar. Não é todos que vão poder visualizar isso, certo? Mas, porém, nessa implementação eu não vou definir quem pode e quem não pode ver. Eu só vou realmente implementar essa classe, certo? Lembrando aqui agora, pessoal, que o nosso contexto a gente não usa dessa forma aqui, tá? Então a gente vai alterar também. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui a nossa interface. Eu vou até tirar esse cara aqui, né? Colocar aqui nossa interface. A interface de log, Ctrl ponto para adicionar a referência. Aqui também do mesmo jeito, ó. Aí eu vou pegar esse cara, certo? Que vai receber esse carinha aqui, certo? Pronto. E aí agora eu vou tirar esse cara aqui, certo? Vou colocar aqui a interface que nós criamos. Lembrando, por que a gente não usa o contexto? Porque a gente já está fazendo a arquitetura conforme utilizando os padrões do DDD, né? Então, para que a gente vai utilizar o contexto aqui? O objetivo é não ter o contexto aqui, certo? Então, list, né? Tá. E o details nada mais é do que ele vai usar log sistema, tal. Eu vou tirar tudo isso aqui e vai ficar o seguinte. Ponto
get by ID, ID, certo? E só, pronto. Deixa eu ver. Ah, tá, aqui ele tá pedindo um cache aqui, porque ele pode ser nulo, né? Então vou fazer um cache. Pronto. Feito isso aqui, agora a gente vai pular para nossas views, né? Ele deve ter criado aqui, ó, log sistemas, certo? A gente não vai usar create, a gente não vai usar o delete, a gente não vai usar o edit, certo? Então eu vou deletar isso. Por quê? Porque log de auditoria a gente não deleta, a gente só visualiza, certo? Não tem até log de erro também a gente não pode deletar. Beleza. Agora vamos começar a fazer alteração aqui pela nossa index, né? Eu vou deixar somente algumas informações aqui na nossa index. Por exemplo, eu vou tirar aqui o JSON. Não vai ser interessante a gente ver aqui. Vou tirar o tipo do log, não. Vou deixar, por exemplo, aqui está vindo 1, né? Por enquanto eu vou deixar dessa forma. Não vou mexer, não. Nome da controller, o usuário também. Aqui, em vez de ser assim, ponto, eu vou colocar user ID. É claro, é melhor trazer o nome, então aí a gente vai ter que customizar o método. Esse nome aqui a gente não está utilizando, certo? Então ficou tipo, né? Vamos tirar aqui embaixo também, ficou tipo, nome controller, aí aqui vai ser o usuário, né? Ponto user, e aqui o nome a gente também não está utilizando, então ficou 4 propriedades, action, tal, tipo. Beleza, a gente não vai ter mais, não vai ter delete, né? A gente não vai ter também o edit, só vai ter o detalhes, né, para visualizar. Beleza, feito isso aqui, ele já está pronto, certo? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos vir na detalhes também. O JSON a gente vai deixar aqui, certo? O tipo de log também, controller, nome action, e user a gente vai colocar aqui ponto .user também. Aqui também user, lembrando que aqui ele vai trazer aquele código do usuário, não é o nome. Para trazer o nome a gente vai ter que fazer um join lá, que não vai ser nessa aula que eu vou fazer, certo? É mais mesmo para mostrar como vai funcionar, para você gravar esse log de erro nessa aplicação. Beleza, e aqui eu vou tirar o edit, não vai ter edit, e aqui retornar para a lista. Retornar para, voltar, né? Voltar para lista. Pronto. Feito isso aqui, ele já está tudo aqui completo, certo? Vou tirar esses detalhes aqui, colocar logs do log do sistema. Log só, deixa só log. Pronto, feito isso agora, depois que a gente fez isso, deixamos somente as duas, né, a index, nosso detail, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai executar o migration, certo? Lembrando, antes eu vou dar um build aqui para ver se está tudo certo, lembrando que agora a gente começou a utilizar o nosso Azure, né, para a gente fazer as publicações em parceria, e a gente está agora com o Azure para fazer essas publicações. Mas se você não tem o Azure, você pode continuar publicando na sua máquina mesmo, certo? Eu tinha tirado a URL aqui na aula passada, né? E deixado na aula retrasada, na verdade, deixando só a URL do Azure aqui. Mas eu vou voltar, vou deixar as duas URL. No projeto também que eu vou deixar um exemplo, né? Para vocês baixarem também. Eu vou deixar da mesma forma. Por exemplo, quer ver? Eu vou vir aqui no nosso projeto web, aqui no appsetting.json. Aqui, ó, eu deixei somente a conexão que eu tinha do Azure. É claro que vocês não vão conseguir acessar porque não tem permissão lá. Mas eu deixo essa mesma conexão aqui, certo? Por exemplo, vocês vão poder fazer o seguinte. Vocês podem utilizar também essa aqui, ó. Eu vou deixar ela comentada aqui embaixo. Deixa eu colocar um enter. Que essa aqui dá para você usar ela localmente, certo? Ó. Vou deixar ela comentada para não dar erro aqui. Vou deixar as duas, certo? Por enquanto. E aí também lá na base, lá aqui no nosso infra, no nosso contexto base, a gente também pode definir ela aqui embaixo, quer ver? Opa. A gente pode deixar ela aqui, certo?
que é a de cima, é do banco nosso local, certo? Aí é claro, você tem que configurar conforme o seu banco local. Eu vou deixar só as duas URL, pessoal. Eu sei que todo mundo entendeu, mas é só para ficar mais fácil, né? Para a gente, vou publicar na minha máquina e comenta uma e descomenta a outra por enquanto, certo? Como está no Azure, eu vou executar o nosso migration aqui, certo? Então, já tem o migration, já existe migration aqui. Eu vou deixar esse migration. Eu vou fazer o seguinte, pode ser que dê algum erro, mas eu vou adicionar um outro migration aqui. Eu vou adicionar um comando aqui chamado add migration, que é conhecido, né? E date aula 19, né? E vamos ver o que ele vai executar aqui. Ele vai, na verdade, o que ele vai fazer é criar, ele está buildando o projeto, mas ele vai criar os scripts das alterações que a gente fez, as inclusões que a gente fez no projeto, que é a tabela de log, né? Log de sistemas. Eu vou aguardar a execução dele aqui. Tá, ele deu erro porque tal. Beleza, porque aqui eu esqueci de selecionar que é o projeto infraestrutura. Ele só executa quando for você selecionar aqui o projeto padrão que tiver o contexto, né? Se não tiver o contexto nele, ele vai dar esse erro mesmo. Beleza. Deixa eu ver aqui, remove. Tá, beleza. Ó, ele já criou aqui, né? Todos as nossas alterações, inclusões que a gente fez, e agora é só a gente utilizar aquele comando update database contexto, né, e falando nosso contexto. Lembrando que isso aqui, pessoal, simula até um ambiente meio que de produção que você pode utilizar o migration para fazer as atualizações lá, tá? E aqui eu vou utilizar agora o update database para ele atualizar o nosso Azure lá que a gente está utilizando agora, certo? Bem simples, não tem nada de diferente assim, né? Do mesmo jeito que a gente estava executando na nossa máquina, agora a gente está apontando lá para o Azure, que tem uma base que a gente criou na aula 18, se eu não me engano, ou não, desculpa, na aula 16, se eu não me engano. E deixa eu ver se ele já executou. Vai aguardar aqui, Doni. Beleza, certo, ele já executou. E agora a gente vai fazer o teste, certo? Eu vou vir aqui e vou executar essa tela. Vamos ver aqui se ele já vai gravar já alguma coisa no banco pra gente. Lembrando que eu não adicionei, né? Deixa eu dar um stop aqui que eu não fui lá e não adicionei o nosso URL, né? Pra gente acessar a tela de logs lá. Então, deixa eu cancelar aqui. Dá um stop. Beleza, dei um stop. Eu vou vir aqui na nossa gerenciador de soluções aqui. Vou vir em Shared, Layout. E aí em Layout eu vou copiar um link dentro do usuário logado, né? Essa função só pode aparecer quando o usuário estiver logado e depois mais para frente a gente vai definir quais são os usuários, por exemplo, usuários administradores somente vão poder ver essa página, né? Log log sistemas, se eu não me engano. A action é index, né? E vou colocar aqui logs. Pronto. Agora vamos executar para ver se tudo vai ocorrer conforme a gente espera, certo? O que a gente fez até o momento foi incluir tudo relacionado ao log, certo? Basicamente essa aula está sendo um pouquinho maior porque eu estou tentando explicar mais ou menos como eu estou fazendo as coisas mais lentamente, né? Para que todos entendam certinho. Eu acredito que todos estão entendendo, mas é importante que a gente frise bastante, que nem sempre também da forma que eu entendo, né? As pessoas também estão entendendo dessa mesma forma. Então, por isso que eu falo até um pouco mais devagar, tal. Tá, beleza. Ele já veio, certo? O menu não apareceu porque não está logado. Eu vou logar aqui com o meu usuário que eu tenho criado aqui, certo? Lembrando, pessoal, que depois eu deixo também um link aí para vocês acessarem essa aplicação que está no Azure, né? Fazer os testes lá que vocês quiserem, certo? Aqui tem alguns produtos aqui, ó, já, né? E aqui tem meus logs, né? Então, se a gente chegar aqui em logs, não tem nenhum log por enquanto. Então, eu vou vir aqui em meus produtos e vou criar um novo produto. Vou vir aqui e vou criar um produto teste aqui, né? Deixa eu ver. Teste. A descrição.
teste, observação, teste, valor 10, 100, vou escolher uma foto qualquer aqui. Vou escolher essa foto aqui da maçã e vou criar. Pronto, ele criou esse último aqui. Então agora a gente vai lá na tela de meus logs, né? Vamos ver se ele logou alguma coisa. Ó, ele já logou informativo, produto, create. Aí se a gente vir aqui em detalhes, ó, ele mostra os detalhes aqui. Só que ele está mostrando de uma forma totalmente estranha, né? Ó, esses logs aqui. O que a gente pode fazer é utilizar um componente para ajeitar mais esse logzinho aqui que ele está mostrando, certo? Qual componente é esse? Quer ver? Deixa eu só... Esse componente, deixa eu fechar aqui para a gente implementar isso. Esse componente eu achei na internet, pessoal. Na verdade, na teoria, é só você copiar esse arquivo aqui, né? Não vou entrar muito a fundo nele, ele é JavaScript. Cria esse arquivo, ó, vim aqui na pasta JS. Eu vou deixar esse arquivo também aqui no projeto, claro, caso vocês queiram, né? Eu vou vir aqui e vou adicionar um novo item. Vou adicionar um arquivo JavaScript aqui. E vou selecionar aqui, vou colocar ele como JSON View, certo? E aí eu vou copiar, esse cara aqui eu achei na internet, não fui eu que fiz, certo? JSON View, vou copiar todo esse cara aqui para dentro, eu nem sei direito o que ele faz aqui, eu não estudei ele, vou ser sincero. Eu só estou utilizando o que eu achei bacana. O que ele vai fazer? Ele ajeita nosso JSON ali, certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vamos criar um outro chamado log sistema também. Vamos vir aqui adicionar um novo item. Vamos vir aqui e colocar JavaScript também e ele vai se chamar log sistema. Log sistema, certo? Pronto. Agora a gente vai fazer algumas coisas aqui para ele. Vamos criar uma variável aqui chamada objeto JSON recebe um objeto aqui vazio, certo? Aí a gente vai criar um var. Esse var ele vai ser o JSON. O view recebe new JSON view. Opa, new minúsculo. JSON view, que esse cara aqui é o objeto que está lá dentro do JavaScript que a gente criou, tá? Então nós temos que criar ele aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma function aqui. Essa function vai se chamar configura JSON, né? Não tem parâmetro. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na tela. Mas é na tela de detalhes. Então vamos aqui ó, na tela de detalhes, né? Do JSON aqui, ó, detalhes. Aqui nessa tela de detalhes, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou comentar essa informação aqui de baixo, ó, certo? Comentar. E aqui eu vou criar um input para ela. O input. Esse input ele vai ter um opa. Vai ter um ASP4 e esse ASP4 ele vai se chamar JSON informação e a gente vai colocar como type hide, certo? Por que type hide? Para ele não aparecer na tela. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar uma div aqui, porque esse JSON ele vai ser renderizado dentro dessa div. Div, certo? E a gente vai colocar um ID para essa div. Esse ID vai se chamar JSON, né? E aí agora a gente vai lá no nosso log do sistema, né? No JavaScript que a gente estava criando. Nesse JavaScript agora a gente vai fazer o seguinte. Var JSON recebe. Vamos utilizar aqui o Ajax. A gente na verdade vou voltar aqui na tela só para pegar o nome do campo. A gente vai pegar esse campo, a informação que tem nele, certo? Ponto val. E aí a gente vai vir aqui e vai verificar, fazendo algumas verificações. Se esse arquivo for diferente de não definido e esse arquivo for diferente de null e
esse arquivo for diferente de espaço em branco, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui e vai usar o objeto JSON, né? Vamos pegar ele aqui e vamos dar um recebe JSON.parse, né? A gente vai converter esse JSON para o objeto. JSON. E aí depois a gente vai fazer vai utilizar esse carinha aqui, né? O JSON view ponto show. Acho que ele tem essa propriedade show JSON. E aí a gente vai pegar esse objeto aqui e vamos colocar aqui dentro, que é ele que vai redenterizar dentro da nossa div lá, certo? Agora a gente vai vir aqui, document.query select, a gente vai selecionar a query, né? E tá dentro do campo JSON, que é essa div aqui que a gente, aqui em detalhes que a gente criou, certo? Vou pegar esse ID dela, vamos voltar aqui, colocar ela aqui. .append_shield. E aí a gente vai dar um append aqui JSON .get deixa eu ver, get container. Pronto. Beleza. E agora a gente vai fazer o seguinte, para chamar essa função aqui, a gente vai colocar dentro do nosso inicializador, né? Depois que o HTML termina de carregar, ele sempre vai passar por aqui, ó. Beleza. E aí, e aí aqui a gente vai deixar aqui nosso configurar. Beleza. Feito isso aqui agora, a gente vai ter que só fazer o seguinte. Vai vir aqui na tela de detalhes, né? E vamos puxar dois arquivos para cá. O primeiro arquivo que a gente vai, na verdade é 3, né? O primeiro arquivo que a gente vai puxar vai ser o jQuery, certo? Depois a gente vai puxar o nosso JSON view, tudo na sequência da utilização, e depois o nosso log sistema, certo? E agora a gente vai fazer o teste para ver o que aconteceu lá com ele. Vou executar aqui, ver se ele já executa um pouco mais rápido. Aguardando a execução dele, já abriu a página aqui. E o que ele fez aqui nesse momento, certo? Tá. Nesse momento aqui, vamos clicar em entrar. Vou vir aqui, minha senha. E aí vamos ver como que ele redenterizou já o log. Vou vir aqui em log, clicar aqui. Vamos clicar em detalhes, né? Vamos ver o que ele fez, ó. Log informativo, na verdade ele não gerou nada, deve estar dando algum erro. Então, vou dar um F12 aqui para ver se ele está gerando algum erro. Está gerando de fato um erro. Então, eu vim aqui na propriedade append shield, tá vendo? Ele está dando algum erro aqui. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa de errado que eu não fiz aqui nessa propriedade. Eu acho que eu até sei o que foi. Tá. Aqui, ó, eu esqueci de colocar esse carinha aqui, certo? Deixa eu dar um stop. Não precisava nem dar um stop, mas não tem problema. Deixa eu executar novamente. Pronto, tá executando aqui. Vamos ver se ele já... Vamos logar novamente. Como é uma loja virtual, a gente tem que fazer um esquema para ele não ficar deslogando assim toda hora, né?
Ah, tá. Vamos aqui no log, vamos ver se ele vai gerar alguma coisa aqui nos nossos detalhes. Ó, que legal, ele já gerou. Se eu vim aqui clicar aqui, ó, ele tinha que fechar aqui, deixa eu ver se ele... Não, ele não tá fechando. Mas na teoria, pessoal, é isso aqui, ó. Não sei por que ele não tá fechando. Mas aí ele mostra aqui, ó, já certinho pra gente, ó, tudo que ele logou, todo o objeto que a gente colocou ali, ó, certo? Informativo, tipo do log é informativo, aí produto, né, a action create, ele vai logar daí por diante. Por exemplo, se a gente for aqui nos meus produtos e quer ver o que eu vou fazer? Vou vir aqui nesse produto aqui e vou alterar e vou fazer, sei lá, uma alteração. O preço aqui vai ficar 300, sei lá, e vou salvar. E no log, já vai mostrar aqui, 2 logs, não mostrou. Ó, já deu algum problema já. Deixa eu ver se eu já tinha feito alguma coisa nesse log lá, né? Vamos ver. Aqui, vamos ver aqui na página de log, produto, na alteração, edição aqui. Deixa eu ver. Log e-commerce. Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou, se ele tiver algum erro, né? Ah, tá, na verdade eu coloquei aqui no lugar errado, ó. Dá um stop aqui, porque aqui ele tá falando assim, se tem algum erro, né? Aí ele passa por aqui. Por exemplo, não tem nenhum erro. Ele conseguiu alterar o produto, então ele vai vir diretamente para cá, certo? Não tem erro, ele vai vir para cá direto, certo? Acho que tem algumas outras páginas também que deve estar assim. Deixa eu ver se aqui... Não, aqui não. Deixa eu ver na salvar. Salvar também não. É isso. Vou executar aqui novamente. Lembrando ainda que tem ainda o bônus, né? Que é a parte também do log que a gente vai criar, uma parte diferenciada que é log por eventos. É claro, não vou implementar 100% ela, mas é bem interessante que é o log, o Action Filter, né? Do C Sharp. Que ele pega tudo que você está fazendo no sistema. Qualquer coisa que você alterar, qualquer coisa que você mexer no sistema, ele já vai pegar automático. Aí você pode trabalhar a forma que você vai logar no sistema. Pronto, ele veio aqui, deixa eu logar rápido já, porque já tem bastante tempo essa aula. Vamos logar. Mas é interessante, pessoal, porque assim, esse tipo de log, muita gente faz sistema e não coloca log, entendeu? E é super importante você ter logs assim. Então vamos vir aqui no produto, vamos alterar novamente opa, vou alterar aqui esse produto, vou alterar esse de baixo aqui, ó, edição, vou alterar o valor dele aqui para 500 e o nome alterado, certo? E aí, salvar. Certo, agora eu vou vir aqui no log. Agora ele já criou, ó, edição, ó, tá vendo? A controller edição. Se a gente vir aqui, ó, ele vai logar tudo que a gente alterou aqui, né, no produto. Aí na verdade aqui a gente tem que meio que montar, né, da forma que você quer que ele logue. Ah, eu quero que ele logue os dois, o antes e o depois. Aí você pode montar da forma que você necessitar, da sua necessidade, certo? Agora eu vou parar aqui porque o log já está pronto. E o que a gente vai fazer agora é a implementação do Action Filter. O que seria o Action Filter? O sistema ele vai pegar tudo que você fizer nele. Né? Deixa eu fechar todas as guias. Vou vir aqui em Controller. Vou tentar ser um pouco mais rápido. Vamos adicionar uma nova controller aqui que vai se chamar Logger. Na verdade, eu vou criar uma nova classe. Não vai ser nenhuma controller. Vou criar uma classe aqui mesmo. Essa classe, arquivo, cadê a classe? E classe. A classe vai se chamar Log Action Filter, certo? Vou adicionar ela. Já logo de cara aqui, a gente vai herdar uma propriedade que chama atributo Action Filter Attribute. E vamos pegar essa primeira opção aqui, certo? Pessoal, eu vou deixar aqui também na controller documentação sobre esses caras, certo? Caso vocês queiram aí dar uma estudada mais a fundo como funciona, né, esse log filter, porque é bastante interessante, vocês vão ver que é bastante interessante em a documentação aqui, certo? Vou copiar os métodos aqui, primeiramente,
vou criar um método aqui que ele chama log, aqui, log, certo? Ele tem alguns parâmetros aqui, que vai ser rota, date, action execute, value, e aqui, opa, eu adicionei o errado, ponto, é o de baixo aqui, ó, hot. Beleza. Feito isso aqui, ponto para adicionar também o JSON. O que ele faz aqui, pessoal? Existem uns métodos aqui que chamam, eu vou também copiar os métodos, certo? São esses métodos aqui. Action executing. Por exemplo, cada evento, cada coisa que você mexe na sua controller, nas suas páginas, ele vai cair em um desses eventos aqui. E ele vai chamar esse método aqui, que ele automaticamente ele vai pegar tudo que você mexeu. Por exemplo, vai pegar controller, vai pegar o nome, a action. Mas para que então você fez todo aquele esquema de log filter? Para mostrar as opções que a gente tem a mais que a gente pode utilizar dentro do C#. Por exemplo, dessa forma aqui é somente por eventos. Você vai pegar tudo que está acontecendo, até mesmo o objeto em si. Né, os parâmetros que você está passando, você está trabalhando, você consegue pegar tudo ele aqui dentro. É o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar para debugar e vocês vão ver. A única coisa que vocês vão precisar fazer é utilizar esse cara aqui, ó, esse carinha aqui na controller que você vai chamar. No caso, eu vou vir aqui na de produtos aqui. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar ele, eu vou usar ele dessa forma aqui, ó. Pronto. E agora daqui ele já vai começar a invocar aquela classe, que é essa classe aqui. Então tudo que acontecer no sistema ele vai cair aqui e vai mostrar todas as informações. Eu vou mostrar para vocês. Vou executar aqui. Vai ser bem rápido isso aqui. É mais para vocês verem que tem várias opções. Vocês podem fazer um log mais dinâmico, um log mais, digamos assim, mais genérico possível, né? Você não vai precisar implementar em todos os métodos o log que acontecer, certo? Pelo menos logs de auditoria, ele vai sempre cair aqui. Tudo que você fazer nas páginas, ele vai cair. Aí aqui o que ele está fazendo? Está pegando a controller, do jeito que a gente fez lá, está pegando a action, e que ele está montando algumas coisinhas assim, o nome do método, ó, por exemplo, e aí por diante. Deixa ele executar aqui. Ó, aqui ele já até caiu, ó. Deixa eu ver o que ele vai passar aqui, ó. Olha a mensagem que ele deu aqui, ó. Quer ver? Ele passou no método lista produtos. Já veio no método lista produtos, certo? Ele veio aqui, não tem nenhum argumento, ele só chamou o método, ele foi embora, certo? Beleza. Deixa eu abrir o sistema, deixa eu ver se ele já abriu. Aqui abriu a página. Pronto. Eu vou logar aqui no sistema. E eu vou voltar ali para colocar o breakpoint de novo, porque senão ele vai ficar caindo toda hora na nossa API, né? Nossa API que lista os produtos. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Por exemplo, meus produtos, certo? Eu vou vir aqui e vou editar um produto. Vou editar esse produto roupas e vou colocar um valor aqui para ele, 1000, certo? Se eu clicar em salvar, o que vai acontecer? Eu vou até deixar aqui do lado, ó, para ver se eu consigo já pegar em tempo real aqui para não... aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui pro lado. Aqui e aqui. Pronto. Fechar aqui. Não sei se a visualização vai ficar boa, mas eu vou deixar aqui e já vou executar o salvar. Quando eu executar o salvar, ó, pode ver que ele já caiu aqui, certo? O que ele fez? Ó? Ele trouxe a controller que eu cliquei, ele trouxe a action que eu cliquei, certo? E aqui ele vai verificar, tem argumentos? Tem 2 argumentos. Então ele vai falar assim, me dá todos os argumentos. Ele gerou um JSON com esses argumentos. Vamos ver que argumentos são esses. São tudo que está dentro de produto, ó. Tá vendo? Tá fazendo tudo. Ele pegou meio que o objeto, montou todo o objeto que a gente passou ali e tá mandando aqui pra gente. Então assim, é uma outra opção que a gente tem para logar, né, pra gente criar um outro tipo de log, ou até a gente mexer com esses eventos para fazer alguma coisa a mais no nosso sistema. Então eu vou deixar ele disponível aqui no fonte, então vou deixar também o link para vocês baixarem no GitHub aqui
esse projeto já e vocês testarem essa possibilidade de log também que tem no sistema, né? É legal ter, é legal mostrar isso aqui porque o pessoal vai entendendo que tem outras formas de a gente logar o sistema, de fazer outras coisas a mais no sistema, certo? Então, finalizando a aula por aqui para não ficar muito grande, pessoal, vou deixar o projeto no GitHub, lembrando de novo, né? Não vou passar em todos os projetos, né? Porque eu vou mostrar aqui, né? Deixa eu ver, nossa, aqui. As tarefas que a gente fez foi inclusão de log de erro e log de auditoria, né? Log de informação, demonstração de algumas técnicas de logs que eu utilizo, né? Que no caso seria essa técnica de log aqui utilizando o nosso, opa, aqui, o nosso Action Filter, né? Dá uma estudadinha nele, tem um link aqui também que eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo também, certo? E é isso, pessoal. Próxima aula, aula 20. O que a gente vai ter nessa aula 20? Também foi uma solicitação de um usuário, né? A gente vai incluir um projeto que a gente vai utilizar APIs. Por que a gente não vai fazer no mesmo projeto? Para ficar separado. Cada coisa no seu lugar ali, a gente conseguir subir APIs em servidores diferentes que vai ficar o nosso banco, né? No nosso banco e nosso portal também, certo? Isso para a gente não causar certa concorrência. A gente também vai incluir na próxima aula as documentações das APIs para facilitar as integrações. Isso eu vou entrar mais em detalhes a fundo na próxima aula. Pessoal, eu agradeço a todos que acompanharam até o final, aí é mais de 1 hora de aula, né? Então, se você acompanha até o final, realmente é porque você está interessado e você quer aprender. Então, eu agradeço muito por você ter acompanhado e até a próxima. Tchau, tchau, um abraço.